precisamente um pouquinho disso, né? Mas quando Deus toma o controle de nossa vida, as coisas, Ele sempre tem um plano maravilhoso. Não sempre do jeito que nós esperávamos, mas Ele sempre tem um plano maravilhoso. Então, vamos lá. Eu acho que, sem mais longas, temos que entrar. Hoje, quando Jesus foi a pregar, isto aconteceu em Galileia, mais ou menos ao início da pregação de Jesus. Ao início da vida pública de Jesus. Quando você visita Cafarnaum, justamente em Cafarnaum tem um monte que sube, está o lago aqui à direita e um monte, e aí em cima desse monte está o lugar onde Jesus escolheu para fazer esta pregação. Você também, ônibus, e aí hoje tem uma igreja lá, e você pode chegar até aí. É um dos lugares que eu mais gosto, porque tem árvores, é verde, tem sombra, que em Galileia se agradece muito, não? Lá em Israel. Mas aí então, como Jesus já tinha começado a curar pessoas, correu a voz e chegaram, segundo nos conta o Evangelho, milhares de pessoas de toda a redondeza, de cidades inclusive e até de Jerusalém. Então era uma grande multidão. Quando Jesus terminou esta pregação, ele desceu e viu que era tanta gente que aí foi quando multiplicou os pães, não? Então aí come. E quando Jesus começou essa pregação, quando viu que estava todo mundo aí, ele pensou: este é o momento de eu pôr a visão, digamos, geral da minha mensagem. Isto era muito importante e isto ainda é muito revolucionário e é muito, digamos, anticultural ou contracultural, como se fala. Mas Jesus nesse momento explicou, e eu vou tentar aprofundar um pouquinho sobre isso agora, mas eu acho que ainda nós não terminamos de entender esta mensagem. E ele começou com essas 8 bem-aventuranças. Então, 8 declarações. É interessante que a primeira palavra que sale de Jesus é bem-aventurados. Bem-aventurados, não como os profetas do Antigo Testamento, não? Malditos, não sei o que, você e tal. Deus sempre quer nos abençoar. Quando Deus criou o mundo, nos conta o Gênesis, é que a bênção de Deus é o fio condutor de toda a Bíblia. Quando Deus criou o universo, aí falou para Adão e Eva: agora ide, multiplicai-vos, sometei a terra, enchei a terra, etc. O que está fazendo Deus? Está abençoando eles. Está dizendo: ide ao mundo inteiro agora, enchei e populai a terra, etc. Era uma bênção. Só que aí veio o pecado original. E aí ficou tudo bagunçado. Todos os primeiros 12 capítulos do Gênesis é justamente isso. As consequências do pecado. Caim mata Abel, enfim, tem que fugir. Depois vem Sodoma e Gomorra, depois vem o dilúvio. Então, até Babel. Babel é o momento no qual, no Antigo Testamento, já todos os povos se dispersaram e cada um falava uma língua distinta e o mundo ficou completamente dividido. Então, nesse momento, o que faz Deus? Outra vez Deus entra em cena e vai ao encontro de Abraão. E volta a prometer a Abraão uma grande bênção, de uma descendência incontável como as estrelas. E este processo de Deus querer abençoar ao mundo e nós sempre dar as costas e afastar-nos dele, é praticamente toda a história da Bíblia. Deus tenta nos abençoar e nós fracassamos. Aí ele volta a nos abençoar. Então chega Jesus e ele começa falando assim: bem-aventurados. A palavra em inglês traduzem blessed, não? Abençoados vocês, não? A palavra original em grego é makarios, que significa mais bem-aventurados, significa felizes. Mas o que Deus quer é que nós sejamos felizes, que nós tenhamos essa felicidade. Por isso, esta série de pregações se vai chamar A Chave para uma Vida Abençoada, porque é isso que Deus quer. Quer nos abençoar. Qual é o problema? O problema é que Deus não abençoa qualquer coisa. Nós precisamos viver uma vida que Deus possa abençoar. Quando eu morava em Colômbia, muito próximo da minha casa, a uns 15 minutos caminhando, estava a famosa Virgen dos Asesinos. Le llaman en español a Virgen dos Sicarios. ¿No? Sicario significa un asesino mercenario, ¿no? ¿Cómo eso, padre? ¿A Virgen de los Asesinos?
veces por la mafia, ¿no? Por el cartel de matar a alguien, o si no mataban él y toda familia. Entonces les iban a encomendarse a la Virgen para tener buena puntería. ¿O qué vocês acham que pensaba la Virgen, no? Yo entendo até cierto punto, eran personas às vezes que eran víctimas de una situación muy complexa, mas é obvio que Deus não pode abençoar uma vida desse tipo. Então, nós temos que viver uma vida que Deus possa abençoar. E para isso vamos refletir nesta série como é essa vida que Deus quer. O que fez Jesus agora com estas 8 bem-aventuranças é dizer exatamente o que nós temos que fazer para ser abençoados por Deus. E olha uma coisa interessante, aí você encontra na história muitas utopias que foram construídas por nós mesmos, os seres humanos, de um mundo perfeito, de um mundo onde ninguém sofreria, onde todos seriam iguais, onde todos possuiriam os bens necessários para levar uma vida digna e feliz e tal. Mas isso são utopias. Jesus não pretende fingir que o dolor, que o sofrimento, que tudo isso não existe. Ele nos ensina mais bem, a pesar dessas situações, como nós temos que reagir. Esse é o approach de Jesus, a abordagem que ele faz. Ele diz assim, bem-aventurados os que choram, porque vocês vão chorar sim. Bem-aventurados os misericordiosos, porque sim, vocês vão ser tratados com injustiça. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres, porque ele sabe que o mundo está cheio disso. O importante, óbvio que nós temos que lutar por melhorar isso, e graças a Deus temos avançado bastante respeito ao tempo de Jesus. Ou quem sabe, não? Mas eu acho que sim temos avançado, não? Mas o importante, isso nunca vai acabar. Olha, quando nós pensávamos que as guerras já eram parte do passado, por lo menos uma invasão tão descarada, não? Como a que está acontecendo agora, e voltamos, o mundo sigue igual. Quando caiu o muro de Berlim, não sei se vocês lembram isso, quando caiu o muro de Berlim em 1989, teve um famoso sociólogo que se chamava Francis Fukuyama, e ele publicou um livro que se tornou famoso em todo o mundo, que se chamava O Fim da História. Porque ele dizia, olha, pronto, ganhou o sistema de livre mercado, o comunismo perdeu, pronto, agora é o fim da história. Que ingênuo. Todo o que aconteceu depois disso e tudo o que ainda falta por acontecer, isso não é que não temos que lutar por isso, lógico que sim, mas o importante é como nós reagimos às circunstâncias. A nossa vida é mais feliz ou mais desgraçada, não dependendo das circunstâncias, mas dependendo do jeito em que eu reajo a essas circunstâncias, do jeito em que eu estou respondendo a essas circunstâncias. Então, por isso, hoje vamos começar com a primeira das bem-aventuranças, não? Bem-aventurados, diz Jesus, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa é a primeira bem-aventurança. A primeira coisa que quando escuta esta frase, a primeira coisa que vem à mente é os pobres de espírito. O que significa ser pobre de espírito? Jesus já tinha falado em outra oportunidade que os ricos jamais entrariam no reino dos céus, não? Que era mais fácil que um camelo passasse pelo olho de uma agulha. Mas agora não fala apenas pobreza, fala pobreza de espírito. Eu diria que é muito simples este termo, entenderlo precisamente em comparação com a pobreza material. Uma pessoa que é pobre materialmente é alguém que não tem meios materiais econômicos e, portanto, depende de outras pessoas para viver. Por lo tanto, uma pessoa que é pobre espiritualmente é alguém que não confia nas suas próprias forças, nos seus próprios recursos, seus talentos, sua inteligência, etc., sino que depende de Deus. Eu dependo de Deus, então eu sou pobre de espírito. Eu dependo de mim mesmo, então eu sou rico, porque não preciso de ninguém, não só de Deus, nem de mais ninguém. Então, pobre de espírito é aquele, no fundo, em uma palavra, é aquele que deposita sua confiança e depende na sua vida de Deus. Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em bens, Ele em graças, etc. Então eu devo de aprender a depender dEle e não tanto depender de nós mesmos. Então,
Olha o que diz, aqui eu coloquei algumas passagens, não? Este é um ótimo salmo para começar. Aí vou trazer vários textos da Bíblia, porque obviamente este discurso de Jesus está em absoluta sintonia com toda a mensagem da Bíblia, não? Antes é um resumo de todo, por isso que inclusive eu queria começar com estas bem-aventuranças. É o resumo de praticamente toda a Bíblia. Como interpretar qualquer passagem da Bíblia à luz das bem-aventuranças? O Salmo 146 dice así: feliz quien confía en Deus y ten su esperanza no Señor. Ahí yo destacaría la palabra confía, que confía no Señor, que ten su esperanza, o sea, todo depende de quién nos dependemos. ¿Dependemos de nós mesmos ou dependemos de Deus? Ser pobre de espírito, no fundo, é depender humildemente de Deus. Mas aí, e com toda razão, vocês me dirão: Padre, mas, ok, eu quero depender de Deus, mas como fazemos isso? Então eu vou passar para vocês agora alguns jeitos que nós podemos fazer para depender de Deus. O primeiro de todos é este: nós temos que aprender a depender da sabedoria de Deus. Da sabedoria de Deus. Não de nossa sabedoria, de nossa inteligência, porque muitas vezes nós erramos. Olha esta passagem de los livros dos Provérbios, acho muito bonito essa passagem. Ele diz assim: há caminhos que aos homens parecem direitos, mas o fim deles conduzem à morte. Interessante, vocês já viveram essa experiência, não? Um caminho que parecia certo, eu estava seguro que esse era o lugar, esse era o jeito. O jeito que eu ia educar a meu filho, esse era o jeito certo. O lugar onde eu ia colocar meu investimento, esse era o lugar certo. Não sei, o trabalho, eu ia trabalhar na empresa, que essa daria certo. E tudo foi água por baixo, não? Como dizem, não? Porque parecia certo, mas nós, ao final, terminamos errando. O problema é que nossa sabedoria, nossa inteligência, nossa capacidade de ver essas coisas é muito limitada. Então, aí é onde nós erramos. Eles parecem e nós nos enganamos muito, demais. Eu não sei vocês, eu que estou trabalhando nesta coisa, tentando montar um instituto, gente, eu gostaria tanto de ter um telefone e ligar para Deus: Deus, já, me fala, o que tenho que fazer, não? É puro prova e erro e acerto, não? A única coisa importante é que ao final do dia sejam mais os acertos que os erros, não? Mas, olha, como tem sido complicado, porque não temos, tá? A gente tem que aprender a confiar em Deus, tá? Que, lógico, também isso não é fácil, não? Tantas coisas, não? O matrimônio, imagina, eu pensava que estava casando com a pessoa certa e de pronto saiu uma coisa que eu jamais esperava. Isso acontece, isso pode acontecer. Então, por que nós temos que aprender a confiar em Deus? Porque Deus está cheio de sabedoria e nós estamos cheios de pizza. Então, precisamos aprender a confiar em Deus. Às vezes a gente pensa assim: não, Padre, eu tenho um palpite, não, eu acho que isso vai dar certo, vou comprar essa criptomoeda, não? E isso, um roll-up, Padre, não? De 10.000%. ¿Por quê? Porque tenho um palpite. Olha, nossos palpites e nossos sentimentos mentem o tempo todo para nós. Muitas vezes eles erram. Então, eu não posso confiar em meus palpites, em meus sentimentos, em meus critérios. Olha o que diz também no livro dos Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Acho que mais claro não dava para ser, não? Não te apoies. Mas aí eu posso imaginar que vocês estão pensando: Padre, tudo bem, vamos confiar na sabedoria de Deus, mas e aí, como fazemos? Porque efetivamente não temos um telefone vermelho. Então, eu acho que realmente não existem fórmulas, mas são dois caminhos muito importantes. O primeiro, a oração.
Mas não estou falando de eu vou ir à igreja e vou fazer uma oração por esta intenção para que Deus me ilumine. Isso também, isso está bem, não tem problema. Aqui eu estou falando de outro tipo de oração, a oração constante. Todo o que eu faço durante o dia, lo estou fazendo como um diálogo com Deus. Senhor, é por aqui? Você que faria? E cada vez que eu vou tomar uma decisão, eu tento consultar, não, em meu coração, na minha consciência, o que será que Deus está pedindo? E vou seguindo o que eu acho. Sim, é um sentimento, é uma intuição, é um palpite, mas é um palpite baseado na fé. É uma oração contínua para que Ele nos ilumine, nos ajude realmente a poder encontrar. E você tem que pedir, porque Deus quer te dar discernimento e sabedoria para tomar decisões. Olha o que diz Tiago na carta dele, na primeira carta. Se algum de vós, diz ele, tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Gostaria de destacar essa parte final, muito bonita que Tiago agrega, não? Deus a todo mundo concede, mas não de qualquer jeito, com grande alegria. Ele quer muito que você não ande de fracasso em fracasso. Deus quer muito que você não ande perdido pela vida. Ao contrário, Ele quer levar-te por uma vida certa. O que acontece é que, é o que falava antes, nós temos que aprender a discernir a través de uma oração contínua. É aí que eu começo como a tomar o gosto das coisas de Deus. Eu estava outro dia na casa de uma família, não? E estava com a senhora aí, e o marido não tinha chegado ainda em casa, e chegou. Abriu a porta, fechou a porta e escutamos as pegadas, não? Ele estava vindo da sala onde nós estávamos. E a mulher falou para mim, é meu marido. Pausa, não? Paremos a cena. Eu pergunto, como essa mulher sabe que era o marido, se ainda não viu? Não, o jeito em que abriu a porta, o jeito em que caminhou, ou seja, eu conheço. Como conhece? Porque estou familiarizado com isso. Eu tantas vezes escutei isso, que se você me pede que eu explique, eu não consigo explicar, mas eu distingo sim. Com Deus é a mesma coisa. Você me pergunta, como saber que é o que Deus quer em cada coisa? Olha, comece a caminhar com Ele em todo. E pouco a pouco, você vai começar a discernir qual é a vontade de Deus para cada escolha. Ele, olha o que diz Tiago, Ele quer te dar sabedoria e quer te dar com alegria. Então, não duvide que Deus vai dar. Agora, essa é a primeira coisa. A segunda, também é importante. Temos que estudar a Bíblia, estudar o catecismo. Eu digo estudar, mas digamos ler um livro espiritual e estar aprofundando. Pode ser a Bíblia. Olha, a Bíblia é muito bom, mas também eu reconheço que às vezes a Bíblia não é tão fácil. Porém, é uma ótima fonte e lugar para ler. Mas se não é isso, pode ser algum autor espiritual moderno. O importante é que eu estou aprofundando cada vez mais na compreensão da minha fé. E se não estou lendo, por lo menos estou vindo às segundas-feiras ao instituto. Aí eu vou começar cada vez mais a aprender sobre a Bíblia, sobre como interpretá-la, etc, etc. Então, ler e orar. Aí nós temos o caminho, ler, estudar, aprofundar e orar, o caminho para encontrar que é o que Deus pede. Depender não de nossa inteligência, depender da inteligência de Deus, da sabedoria de Deus. Okay? Essa é a primeira coisa que nós podemos fazer para aprender a depender dele. A segunda, depender da força de Deus, não de nossas forças. Isso também, sabe? Você já esteve muito cansado um dia, depois de trabalhar o dia todo e chegar a casa e encontrar problemas, e depois problemas com filhos, problemas com a esposa, problemas com o trabalho, problemas com tudo. E aí a gente diz, já quer jogar a toalha. Aonde nós vamos a encontrar forças para tudo? Então, só em Deus. Nós não temos força. Por que muitas pessoas caem em depressão? Por que muitas pessoas entram em crise? Eu tenho visto padres também caem em depressão, sabe? Fiquei muito impressionado de um caso recente que me encontrei. Mas pode ser padre, mas al final ele não está contando com a força de Deus, não está confiando em Deus, faltou fé.
Quando você depende de suas próprias forças, lógico, nós não podemos, nossas forças são limitadas. As forças de Deus são ilimitadas. A gente tem que aprender a construir a própria vida confiando na força e no poder de Deus, não em nossa força e em nosso poder. Olha um texto de Isaías. Este texto eu gosto muito. É um texto clássico, muito conhecido, mas eu gosto muito deste texto. Diz assim: os que esperam no Senhor, podríamos dizer nós, os que confían no Señor, renovarán as suas forças, subirán como asas, como águias, correrán y no se cansarán, andarán y no se fatigarán. Olha que bonito. Deus nos dá força. A gente lê a vida dos santos e uno diz, isto é incrível, o sea, não pode ser, como é que fez tudo isso, não? Santo Tomás de Aquino escreveu mais do que você pode ler em sua vida, e é texto profundo, mas como ele consegue? Não pelas próprias forças, é pela força de Deus. Você sabe que aqui que falou de águias, me veio à mente uma vez, escutei um pregador dizer isto e eu achei muito interessante. Existem 3 jeitos de voar na natureza. Não sei se você escutou alguma vez essa ideia. 3 jeitos de voar. O primeiro é o de beija-flor. O beija-flor tem umas asas e ele dá, como se fala? Ele bate as asas muito rápido, não sei quantas vezes por segundo, e então ele consegue ser como um helicóptero, não? E aí ele voa e vai beijando a flor. Mas o problema disso é que ele cansa. Porque, lógico, é muito esforço. Ele tem umas asas muito pequenas, então ele tem que ter muito esforço para poder elevar-se, não? Esse é o primeiro jeito. O segundo, bate as asas para levantar o voo, também sabe planear, não? E você vê essas águias empleadas, mas eles têm uma habilidade a mais. Elas têm a capacidade de detectar as correntes de ar quente que estão subindo, e você vê, às vezes, as águias dar voltas em círculo. Por quê? Porque eles pegam uma corrente de ar, e então, com as asas bem estendidas e sem fazer esforço, elas se deixam levar pelo ar quente e subem sem fazer esforço. Então, nós igual, você quer solucionar seus problemas sozinho, com suas forças, faça como o beija-flor. Depois, quando você dá certo, tudo bem, aí você planeja um pouco e não tem que fazer tanto esforço. Mas se nós aprendemos a voar como a águia, nós vamos subir pela força de Deus, porque Ele também nos ajuda, Ele faz acontecer as coisas, e então tudo fica mais fácil. Então diz assim: subirão com asas como águias, né? Ele sube como águia, porque ela simplesmente se deixa levar pela corrente de ar. E não se fatigarão. Esse é o segredo aqui. Então nós temos que colocar toda nossa confiança em Deus. Vou trazer várias passagens aqui, peguei vários textos que encontrei. Eu tenho uma página web, depois as pessoas me perguntam a vezes, padre, onde pega todo isso? Olha, bibliaportugues.com. É muito bom. Aí você pega um texto e ele te traz outros textos relacionados. Então já passei um segredo de minha. Mas olha este aqui, o Salmo 28. O Senhor é minha força e meu escudo. Nele confiou meu coração e do Senhor recebeu favor. Então, Ele é minha força, não sou eu. O Salmo 71. Olha, isso é anterior. O Senhor é minha força. Quando você está cansado, quando você está a ponto de jogar a toalha, diga: o Senhor é minha força. E Ele é o meu refúgio. E quando você já vai chegando a uma certa idade, onde o corpo já não responde igual, dizem que a partir de los 40 ou de los não sei o que, de los 50, quando você acorda pela manhã e não doe algo, é porque você está morto. Então, aí este Salmo 71, olha este Salmo. Agora, porém, vejo que estou idoso. Dice o salmista, no sabemos si es David, parece que no, de cabelos brancos,
não me desampares, ó Deus, para que eu possa pregar sobre as grandes obras de teu braço às gerações presentes e futuras, não? Passar essa mensagem nas próximas gerações. Quando nossas forças também vão acabando, nós aprendemos a confiar em Deus. Nossa força não está em nós, está em Deus. E Paulo, óbvio, não podia faltar. São Paulo, ele faz uma labor extraordinária, pregando por toda a Turquia, por Grécia. Ainda hoje seria duríssimo fazer essas viagens, imaginem naquela época. E ele sabia muito bem que ele com suas forças não podia fazer tudo isso. Mas ele aqui na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, nos conta o segredo dele. Ele diz assim: de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Olha, eu fico contente de ser fraco, de não ter forças, porque então ver em minha ajuda o poder de Cristo, é o que está dizendo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Quando nós vamos chegar aí? Não sei, estamos longe. Mas ele diz: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é quando sou forte. Sabe, isso é uma experiência quase que universal. Deus gosta de mostrar o seu poder e, portanto, usa instrumentos fracos. E usa instrumentos pequenos. E quando nós estamos fracos e quando nós estamos debilitados, é aí que Deus entra e nos ajuda, como dizendo: sou eu que faço. E um pouco antes, ele conta, nessa mesma carta, um parágrafo antes, ele está falando de que tinha uma grande cruz, não sabemos exatamente a que se referia. Pode ter sido uma doença, pode ter sido um problema de personalidade, não sabemos, mas ele disse que pediu muito a Deus que tirasse isso dele. E escutou esta palavra, não? Por 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Ele chama um aguilón, não? E Deus me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, onde está a nossa força? De quem eu dependo, inclusive para perseverar quando estou cansado? Em Deus. Esse é o jeito de ser pobre de espírito. Não confiar em nossas próprias forças, mas nas forças de Deus. Eu trouxe aqui uma carta. Esta é uma carta que li pouco tempo atrás e por isso que me veio. Agora vou mostrar. É Joana de Arco. Sabe Joana de Arco, não? Essa mulher, a história dela é incrível. Quando nós pensamos que Deus não se envolvia em política, olha, ele envolviu sim, a favor do rei Carlos e contra o rei de Inglaterra. Pero bom, uma época na história. Claro que o que é incrível dessa história é que o instrumento que Deus escolhe é uma menina de 17 anos, que manda ela a falar com o duque. Então, a história é assim: o rei de França morre, e tem 2 duques que estão disputando a coroa, el de Borgoña e el de Orleans. En meio dessa discussão, el de Orleans matou el de Borgoña, el outro, não sei, el filho deste salió a vengar al outro. Bom, uma história aí, guerra de enanos, imagina. Então, aproveitando toda essa confusão, o rei de Inglaterra decide apoderar-se do trono e da coroa de França, e invade França. Não? Aí então Deus disse: já chega, e manda a Joana de Arco, uma menina camponesa de 17 anos, sem experiência nenhuma, nem de política nem militar, a falar com o duque. E a carta, a primeira carta que ela dirige ao duque é a seguinte. Perdão por a tradução que é minha, mas diz assim: por Jesus e Maria, o rei da Inglaterra, e você, duque de Bedford. Este é um duque que se aliou com o rei de Inglaterra também para contra os próprios franceses, não? Dê razão ao rei do céu e dê à doncela que veio aqui enviada por Deus, o rei do céu, as chaves de todas as cidades que você tomou e que você tem violado na França. Imagina, não? Ela veio de Deus para reivindicar. Ela se refere a ela mesma, está falando em terceira pessoa, mas está falando a doncela, não? Veio de Deus para reivindicar o sangue real.
Ela está totalmente disposta a fazer as pazes. Se você quiser concordar com ela, deixando a França e pagando por tudo o que você tirou dela. Imagina que uma menina aí na Ucrânia fala para Putin agora, você vai embora e vai pagar tudo o que destruiu, não? E continua, se você não fizer isso, eu sou um comandante de guerra e vou atacar seu povo em todos. Eu sou um comandante de guerra e vou atacar o seu povo em todos os lugares e expulsá-los querendo ou não. E se eles não quiserem me obedecer, matá-los a todos. Estou aqui enviada por Deus, o Rei do céu, de corpo e alma, para expulsá-los da França. E se quiserem me obedecer, terei piedade de vós. E não tenha dúvidas, porque você nunca mais terá o reino da França, mas o terá o rei Carlos, o verdadeiro herdeiro, porque Deus, o Rei do céu, assim o deseja. De onde vem a nossa força? De onde vem a nossa força? Em quem nós colocamos nossa força e nossa confiança? Terceiro, depender do tempo de Deus. Vou um pouco mais rápido, não quero depender. Esta parte é muito difícil. Eu cada vez que passa o tempo, eu já falei isto em uma homilia recentemente, é que limos as bem-aventuranças recentemente em la missa dominical, mas eu cada vez me dou conta de que o mais importante é o tempo certo. Um bom treinador de futebol sabe quando defender e quando atacar, o tempo certo. Um bom empreendedor, empresário, sabe o jeito certo de começar um negócio ou de fechá-lo, de colocar um investimento ou de tirá-lo. Um bom cozinheiro sabe exatamente quanto tempo tem que colocar o bolo no forno. Se coloca pouco demais, ele não fica bom. E se coloca demais, ele fica tudo preto, queimado, não? Então, o tempo certo. Deus também quer nos dar o melhor, mas o melhor requer que nós façamos isso no tempo certo. Nem antes, nem depois. Já aconteceu com você que você tem pressa e Deus não? A mim muitas vezes, não? Eu tenho sempre pressa e Deus não tem pressa. Ele tem outros caminhos, outras coisas, não? Outros planos, não? Olha o Salmo 31, ele diz: em ti confiei, ó Senhor, e proclamei, tu és o meu Deus, mas os meus dias estão em tuas mãos. Os meus dias estão em tuas mãos significa você decide o tempo certo, como você quiser. E olha, a melhor vida que nós podemos viver é a que Deus tem para nós. Confie e deixe que as coisas aconteçam ao jeito que Ele quer. E nós temos que aprender a confiar em Deus, porque se nós não confiamos em Deus, vai passar muita parte de sua vida desconfiando de Deus, porque muita parte de nossa vida nós passamos esperando. Sim ou não? Muita parte nós esperamos. Estamos esperando que um filho, que uma esposa, que um esposo volte para Deus. Estamos esperando que um negócio que estou trabalhando muito tempo já finalmente decole. Estamos esperando que aquela doença com a qual estou batalhando, por fim vencerla. Nós passamos a maior parte de nossa vida esperando. Se nós não aprendemos a confiar em Deus quando nós estamos esperando, nós passamos a maior parte de nossa vida desconfiando de Deus. Mais ainda, pense isto. Esta é como uma frase para anotar. Olha, quando você está esperando, Deus está trabalhando. Quando você está esperando, Deus está trabalhando. Então, não desespere, as coisas, o tempo de Deus chegará. Olha Eclesiastes, Eclesiastes tem uma parte que diz assim: as coisas que Deus fez são boas a seu tempo, ao tempo que Deus quer. Então a gente confia. Olha, diz assim Isaías: eu sou o Senhor e no momento certo farei que tudo aconteça muito depressa. Isso é bom. As coisas parecem que nunca acontecem, mas quando Deus quer que aconteça, olha, as coisas se dão rápido e de uma só vez. Essa expressão de Isaías realmente é assim. Quando nós nos precipitamos, estragamos tudo.
Aí la historia de Abraham também nos dá uma grande lição, não? Deus tinha prometido para Abraham: você vai ser pai de uma grande multidão. E aí o que fez Abraham? Não acontecia, e não acontecia, e não acontecia, e não nascia o filho. Então aí não foi Abraham, foi Sara. Sara falou para Abraham: não, então deita-te com minha escrava. Porque naquela época a escrava me pertence, portanto o fruto da escrava também me pertence, não? É como se fosse um filho, mas não é o que Deus tinha falado. E por se precipitar, esse filho trouxe um monte de problemas. Em primeiro lugar, Agar brigou com Sara, depois os dois tiveram que ser expulsos ao deserto, e depois daí nasceu toda a nação árabe, e daí nasceram os muçulmanos, e até hoje estamos pagando as consequências de não saber esperar o tempo de Deus. Temos que confiar, quarto, na defesa de Deus. Olha, isso também é muito importante. Não nos defender por nós mesmos. A gente, qualquer coisa que você faz vai ser criticado, vão falar mal de você. E hoje com a internet, pior ainda. Qualquer entra e anonimamente fala, e a tentação é imediatamente ir a defender-se, imediatamente sair. Como você responde quando te criticam, quando encontra oposição? É normal, não vamos o único jeito de não ter oposição é não fazer nada, não dizer nada e não ser nada. E então você não vai ter oposição. Isso é normal. O inexpugnável. Por isso, não desesperarei jamais. Ele é minha salvação e minha honra depende somente dele, de Deus. Olha, 5 imagens: rocha, torre, salvação. A minha reputação depende de Deus. Essa última frase é incrível, não? A minha honra depende dele. Servo para Deus com boa fama, legal. Nós estamos dentro, não? Serve para Deus que eu não tenha boa fama, que eu seja caluniado, que tenha muita oposição e que ninguém me valorize. Bendito seja Deus. Se isso serve para Ele, Ele tem planos. Temos que confiar. Não tente cobrar a vingança pela sua própria mão. Então, confiar também na defesa de Deus. E obviamente, o exemplo era Jesus. Jesus fez exatamente isso. E na carta de São Pedro, ele nos coloca al final del capítulo 2, ele coloca este texto muito bonito, que ele viu isso em primeira pessoa, não? Cristo, diz Pedro, padeció por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava, não revidava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, isso também é outro jeito de ser pobre de espírito. Ou seja, não defender-me eu, mas confiar em que Deus me vai defender no momento certo. E, finalmente, depender da riqueza de Deus. Ou seja, de novo, aqui também inclui essa pobreza de espírito, também inclui a pobreza, em certo sentido, no sentido de desprendimento. A minha confiança não está na minha conta de banco, minha confiança não está em minha carreira, em meus talentos, em contactos, na minha rede de contactos que eu tenho. Tudo isso está bem, mas a minha confiança está em Deus. Olha, tudo isso você perde. Agora lançaram um seriado, eu assisti um capítulo e não aguantei, mas um seriado que se chama Inventando Ana. Vocês viram ele, não? Uma menina que se fez passar por uma pessoa da alta sociedade neoyorquina, não? E aí, tudo era mentira, não? Um dia estava aqui, al dia seguinte, não valia um centavo. É assim, é assim. Todo o que nós temos, material, incluindo a fama, etc., vai e vem. Portanto, nossa confiança não deve estar colocada nessas coisas. Olha o que diz aqui na carta a los Filipenses, São Paulo. Ele dizia isso a los Filipenses, mas ele aplicava isso à sua própria vida.
o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Se você quer suprir suas necessidades conforme sua riqueza, então, essas riquezas são assim. Se eu quero suprir as necessidades com as riquezas de Deus, aí a riqueza dele é infinita. Olha, o instituto funciona meio assim, não? Nós ano passado estávamos teníamos por primeira vez na história, uma pequena poupança e decidimos investir todos nesses aparelhos aí de transmissão, não? Deus sabe, o meu banco se chama Providência Divina, não? Ele provê as necessidades e aí vamos para frente. Eu sei que Ele não nos deixará, esta obra é dele. Então, é isso. Depender, ser pobre de espírito é assim. Saiba, esta é a mensagem, saiba em quem confiar, em quem coloca sua confiança e sua dependência. Você depende de quem? Quem depende de Deus é pobre de espírito. E aí então Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Imagina, a maior riqueza que você pode ter. E aqui vamos abrir uma sessão de perguntas agora entre todos os participantes. Muito obrigado.